Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas 5, 1 a 11. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Obrigado, Tiago. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompeu-lhe-se as redes. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante, de agora em diante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Senhor, que momento precioso na tua casa, que momento precioso na tua presença. Eu tenho certeza, juntamente com os meus irmãos aqui, que estão aqui na tua casa nessa noite, que o Senhor recebeu o nosso louvor, nossa adoração. Não temos dúvida alguma que o Senhor recebeu o nosso louvor e a nossa adoração. Mas agora, Senhor, nós queremos receber a tua palavra, nós queremos receber a tua ministração. Portanto, Senhor, humildemente, pedimos isso a Ti. Na dependência do Teu Espírito, pedimos isso a Ti. Pedimos que o Senhor nos use e o Senhor fale conosco por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai dizer o tema da mensagem para a pessoa que está ao seu lado. À esquerda, à direita, à frente, atrás, você vai escolher. O tema da mensagem é: você está sendo chamado. Você vai falar para a pessoa: você está sendo chamado. Diga para uma ou duas pessoas: você está sendo chamado. Você, meu amado irmão, está sendo chamado. Eu tenho dito e entendido cada vez mais que chamado não é apenas para um grupo específico, seleto na igreja de Jesus. Já repeti isso algumas vezes, principalmente nos cultos da manhã, e possivelmente farei ou falarei outras vezes isso. Chamado não é apenas para um grupo específico na igreja, para um grupo seleto, para pastor, para missionário, para diácono. Não.
Chamado é para todo aquele que é crente. Chamado é para todo aquele que recebeu Jesus em seu coração e se tornou seu discípulo. Chamado é para todo aquele que é discípulo. Se você que está aqui hoje, você tem a convicção de que você é um discípulo, Jesus tem um chamado para a sua vida. Agora, além desse elemento que muitas vezes, e infelizmente, impede as pessoas de viver um chamado, evidentemente que existem outros elementos, e falo isso infelizmente, e tomara que não seja um desses elementos o que você está vivendo hoje, elementos esses que impedem as pessoas de viver um chamado de Jesus. Por exemplo, fuga. Fuga é um elemento que impede alguém de ser chamado, ou de viver um chamado, melhor dizendo. As pessoas fogem da responsabilidade do chamado. Quantas pessoas já fugiram do chamado de Jesus? Outro elemento, omissão. Omissão é a pessoa simplesmente dizer: eu não quero. Eu sei que Jesus tem, eu sei que a igreja é constituída de pessoas chamadas por Jesus, mas eu não quero. Ficam no seu canto, no seu lugar, as coisas acontecem, outras pessoas são chamadas, são usadas por Jesus, e elas simplesmente são omissas ao chamado de Jesus. Outro elemento, medo. E aí existem dois tipos de medo, né? Já falei isso. Existe aquele medo que a pessoa está com a alma machucada, ferida, e aí, na verdade, tudo, ou muitas coisas trazem medo, mas existe aquele medo por causa do peso da responsabilidade. E a Bíblia fala de muitos homens e mulheres que tiveram medo de assumir a responsabilidade do chamado. Exemplo, Moisés. Moisés, quando Deus falou que ele seria instrumento em suas mãos no Egito, ele teve medo. Por que ele teve medo? Tamanha a responsabilidade e o peso do chamado. Eu diria a você que esse medo é bom. Né? O medo, por causa de um elemento que não seja o temor, não é bom. Mas o medo pelo temor é bom. Por quê? Porque a gente entende, a gente percebe pela palavra, que essas pessoas que têm medo por causa do temor, do peso da responsabilidade, são essas pessoas que Deus insiste em querer chamar, porque sabe que essas pessoas vão depender sempre dele e ele vai capacitar para usar. Amém? Ok. Mas existe um outro elemento, talvez seja o mais vivido nos dias de hoje. Elemento que impede as pessoas de viver um chamado. O quê? Querer viver excessivamente seus deleites terrenos. Viver excessivamente os deleites terrenos, e quando eu falo deleites terrenos, não estou falando de coisas pecaminosas. Não, de maneira nenhuma. Estou falando de coisas boas que nós podemos aproveitar, em alguns momentos nós devemos aproveitar, mas que de maneira excessiva pode nos atrapalhar no que diz respeito a vivermos o nosso chamado. Exemplo. Você sabe que tem a responsabilidade de fazer a obra de Deus, evangelizar, participar de uma célula, vir aos cultos, trazer um visitante. E você escolhe então, no dia que você deveria fazer isso, você vai para o shopping center. Porque é bom gastar dinheiro, comprar as coisas novas. É bom, é prazeroso, é legal e é bênção. Pastor Geraldo Jeremias tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: tudo que é demais é demais. É redundante, mas é uma grande verdade. Tudo que é demais é demais. Então, nos dias de hoje, os prazeres excessivos, vividos de maneira excessiva, nos atrapalha de viver o nosso chamado. Por isso que eu estou colocando a palavra
excessivamente, aquilo que é demais. Ok. Quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, no Evangelho de Lucas, esse texto está dentro de um momento especial na vida de Jesus. É início do seu ministério. Ele acabara de sair da tentação do deserto e do batismo. E o texto aqui, dentro do seu contexto, vai dizer que ele sai da tentação, do batismo, e ele vai para a Galileia, para dar início ao seu ministério. Interessante que o Evangelho de Lucas mesmo vai dizer que nesse momento a sua fama ia muito longe. A palavra é essa mesmo. E a sua fama ia longe. Ok, fama aqui não tem nada a ver com estrelismo. Algo que nos remete a pessoas famosas. Não. Quando a Bíblia diz que quando Jesus começa o seu ministério e a sua fama vai longe ou ia longe, a Bíblia está falando de um som, como um som de muitas águas. A palavra fama quer dizer que a sua voz, o eco da sua voz, era como um som de muitas águas. Você já ouviu isso em algum lugar na Bíblia? Que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Então Jesus começa o seu ministério e tudo o que ele falava e o que ele fazia, a obra que ele realizava, ele está vivendo o seu chamado, ele está começando o seu chamado, viveu o seu chamado. O que ele fazia, o que ele dizia tinha eco, e o seu eco era como um som de muitas águas, ia longe. Por isso, ele arrastava multidões. Pois bem, apenas um lugar, a voz de Jesus não gerou eco, som como um som de muitas águas. Em uma sinagoga. Ele começa a pregar na sinagoga, ele abre o livro do profeta Isaías, ele começa a pregar na sinagoga e ele é expulso de lá. Está no capítulo 4 de Lucas, um capítulo anterior a esse que lemos. Ele é expulso da sinagoga. Por quê? Porque ele assume sobre ele mesmo a profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Seu sermão dentro de uma sinagoga não causou eco. Não foi longe. Ainda que ele estivesse num ambiente fechado, tal qual esse. Interessante. A gente vira a página do capítulo 4 para o capítulo 5. E a voz de Jesus continua tendo eco, como o som de muitas águas. Ele não precisava de um lugar fechado. Seu púlpito agora não era o púlpito de uma sinagoga. O ambiente que ele estava agora era beira-mar. E o púlpito era um barco. Coisa linda. Meus irmãos, a igreja não precisa de estrutura para ir longe. Ela precisa então somente ser a voz profética do Espírito Santo para ir longe. O que a igreja precisa é ser voz profética do Espírito Santo. E a igreja, por ser voz profética, a sua fama vai longe. Mas deixa eu enfatizar mais uma vez. Fama não tem nada a ver com alguém que está em uma posição de destaque. É um som que transforma,
um som que traz graça, um som que modifica as realidades, um som que traz o poder de Deus, o som que traz a misericórdia de Deus, um som que liberta, um som que cura, um som que restaura, o som do céu, a voz profética do Espírito Santo. Louvado seja Ele, aleluias. Então está aqui Jesus, sendo voz profética, voz do Evangelho. E esse texto, ele é lindo, porque exatamente vai dizer de um momento em que homens são chamados. Porque Jesus está no início do seu ministério, ele está evangelizando, ele está pregando, ele está ensinando, mas ele está também chamando. Sabe o que eu acho interessante? Como o reino de Deus é exatamente isso aqui. A igreja está pregando, evangelizando, ensinando, discipulando, e ao mesmo tempo ela está chamando, aleluias. Nós estamos aqui, nesse momento você está ouvindo a palavra de Deus, mas exatamente nesse momento, em algum lugar do mundo, tem alguém evangelizando, tem alguém discipulando, tem alguém expulsando demônio, tem alguém no hospital curando, e Jesus ainda está. Você não entendeu, eu vou repetir. Nesse exato momento que você está ouvindo a palavra de Deus, tem alguém em algum lugar do mundo, nos 4 cantos dessa terra, alguém está sendo voz profética para evangelizar, alguém está discipulando, alguém está orando, alguém está curando enfermo, alguém está expulsando um demônio, e ao mesmo tempo o Senhor Jesus continua chamando, aleluias. É o que está acontecendo aqui. E sabe, Jesus se preparou para esse momento. Como assim, pastor? Jesus se preparou para esse momento. Ele orou, irmão. Ele foi buscar o Pai. Jesus se isolava para orar em alguns momentos. Eu vou destacar 2 para você, só 2. Jesus saía, se retirava para orar, quando ele percebia, quando ele sentia que as pessoas queriam que ele assumisse uma posição que não era ainda a sua hora. Quando orgulho e a vaidade tomar conta de você, vai para o joelho e ora. Quando você sentir que alguém quer te colocar numa posição de destaque que não é a sua posição, quando alguém quiser levantar você, vai para o joelho e ora. Outro momento que Jesus se retirava para orar, para tomar uma decisão importantíssima. Decisão que atingiria alguém, abençoaria alguém, modificaria a vida de alguém. Quando ele tinha que tomar uma decisão importantíssima, ele se retirava para orar. Quer um exemplo? Jardim do Getsemane. Jesus vai ter que tomar a decisão se ia para a cruz ou não. Então o que ele faz? Se retira para orar. O que Jesus vai fazer aqui antes de chegar às margens do mar da Galileia, ou de Genezaré, ou de Tiberíades, a mesma coisa? O que ele vai fazer? Ele vai orar. Por quê? Porque ele vai chamar pessoas, e o seu chamado iria modificar a vida de alguém. Quando você tiver que tomar uma decisão importante na sua vida, e essa decisão vai envolver outra pessoa, vai abençoar uma pessoa, vai ajudar uma pessoa, vai para o canto, ora, peça a Deus direção. Você está entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, eu quero, baseado nesse texto, olhar com você como se processou o chamado desses pescadores e como isso se processa em nossa vida.
Baseado aqui nesse texto, eu quero observar com você como processou o chamado na vida desses pescadores e como isso se processa na nossa vida. Então você vai repetir comigo, diga aí, entendendo o chamado. É o primeiro processo que a gente vai ver no texto, entendendo o chamado. Porque Deus chama, Jesus chama, mas Ele não chama alguém sem que esse alguém não entenda o que está acontecendo. Então diga assim, o que nos leva a entender o chamado é a palavra de Deus. Diga mais uma vez, o que nos leva a entender o chamado é a palavra de Deus. Repara que Lucas faz questão de dizer que Jesus estava ensinando a palavra. Ele senta no barco de Pedro e começa ensinando a palavra. Aliás, irmão, o que mais Jesus fez no seu ministério não foi expulsar demônio, não foi curar, e até mesmo evangelizar. O que mais Jesus fez no seu ministério foi ensinar. Então ele começa a ensinar do barco de Pedro. Enquanto Pedro estava fazendo o quê? O texto diz que Pedro e seus companheiros estavam lavando as redes. Lavar rede é uma coisa muito comum para qualquer pescador. A pesca aqui era pesca noturna, não era pesca diurna, era noturna. Só que o processo é o seguinte, chegou da pescaria à noite, bem cedo, separa peixes, bota de um canto, bota no outro, separa o que vai para o fornecedor, separa aquilo que vai para casa, aquilo que vai vender ele mesmo, depois lava a rede. Entendeu? Aqui não tem o processo de separar peixe, guardar peixe, vender peixe, mandar peixe para fornecedor, vai direto lavar a rede. Por quê? O texto diz que eles passaram a noite toda e não pegaram um peixe sequer. Eu quero que você olhe para esse texto como sendo ensinamento. Tudo aqui é ensinamento. Faz parte do processo do chamado. Então, enquanto Pedro está lavando as redes, Jesus estava ensinando o barco. Então, o texto vai dizer, aí você vai ver no versículo 4, que quando Jesus acabou de falar, ele faz algo interessante. Ele faz um grande desafio. Mas esse desafio está sobre a palavra. Quem estava falando era Jesus. Mas a sua voz era como um som de muitas águas. Aquela palavra que Jesus estava dando, ensinando, enquanto Pedro e seus companheiros lavavam a rede, entrou nos ouvidos desse homem, no seu coração, e isso sacudiu o coração desse homem. Quem ele estava falando é o Deus Criador de todas as coisas. Como diz o Salmo 33, versículo 9. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O que Jesus está fazendo é ensinar. Mas à medida que Jesus está ensinando, o chamado está sendo despertado. O chamado está sendo despertado. Pedro está entendendo, os companheiros de pesca estão entendendo. Quem está aqui não é pessoa qualquer, é um mestre. É um mestre. É o Deus que está falando e é um mestre. Quantas palavras você já ouviu? Quantas pregações você já ouviu? Quantos sermões você já ouviu? Quantas mensagens você já ouviu? Até mesmo mensagens cantadas. Quantas palavras já entraram em seu ouvido? E eu te pergunto, quantas delas mexeram com a sua alma? Quantas palavras chegaram aos seus ouvidos e os seus ouvidos passaram para o seu coração?
À medida que a gente vai ouvindo a palavra e a gente vai deixando a palavra entrar dentro de nós, vai ativando dentro de nós um negócio chamado fé. Repita, complete, por favor. A fé vem... Não, repete. A fé vem pelo ouvir. Alguém entendeu aí, ó? É para você completar, não é para você repetir. De novo, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. O que Jesus estava fazendo naquela manhã de fracasso dos discípulos era despertar a fé desses homens. Ativar a fé desses homens. Por que Jesus estava ativando a fé desses homens? Porque Jesus tinha um chamado na vida deles. Eu sei que a sua fé foi ativada no dia que você recebeu Cristo como Senhor e seu Salvador. Mas hoje Jesus está ativando a sua fé para que você possa crer que Ele tem uma obra na tua vida, irmão, querido, querida. Você só vai entender chamado de Deus na sua vida se você crer na palavra de Deus. Se você olhar para a palavra dele, você vai observar de Gênesis a Apocalipse quantas pessoas Deus chamou, quantos homens, quantas mulheres, quantos profetas, quantos servos Deus chamou, e quantas pessoas que Deus chamou, Ele capacitou, Ele usou. O que Jesus está fazendo nesse momento é ativando a fé do seu coração através desse texto, dessa palavra, para que você possa entender com a sua mente que Deus te deu, com o seu intelecto que Deus te deu, que você não está aqui nesse mundo à toa. Você foi chamado. Você está sendo chamado. Vamos para o segundo processo? Diga comigo. Atendendo o chamado. De novo, atendendo o chamado. Primeiro é entendendo o chamado. Agora é atendendo o chamado. Esse é o segundo processo. Didaticamente, por favor, repita. O que nos leva a atender o chamado é a obediência a um desafio feito pelo Senhor. Diga mais uma vez, o que nos leva a atender o chamado é a obediência a um desafio feito pelo Senhor. Eu vou te dizer, Deus ainda desafia os seus filhos. Deus desafia a sua igreja. O desafio está no versículo 4. Faze-te ao largo, lançai vossas redes para pescar. Vamos ver se Pedro atendeu o chamado. Senhor, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Eu vou atender o seu chamado. Eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Estou começando a entender. Eu agora vou atender o seu chamado. Vamos pensar assim numa coisa muito lógica. Esses homens passaram a noite toda trabalhando e não pegaram nada. Fisicamente estão cansados, sim ou não? Sim. Emocionalmente estão fadigados, sim ou não? Estão preocupados, sim ou não? Olha quantos obstáculos, quantas adversidades em torno de um desafio. Você acha que Jesus vai chamar você quando tudo estiver bem? Você acha que Jesus vai chamar você quando você tiver muito dinheiro, conta no banco, saúde, beleza? Não. Ele vai te chamar quando você olhar em torno da sua vida, da circunstância que cercam você, que tem muita coisa que afeta você.
cansaço, preocupação, pessoas que você precisa atender, gente doente na família, gente desenganada pelo médico. Você crê que as palavras que saem da nossa boca têm poder, sim ou não? Amém? Crê, sim ou não? Então olha só o que Pedro está dizendo. Sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. Em suma, o Senhor falou, agora eu estou dizendo, vou fazer a minha parte, vou lançar as redes. Ó, Jesus tomou a palavra dele. Olha o que esse homem está dizendo. Mesmo sem ainda entender o que de fato Jesus queria com a sua vida. Pedro está atendendo ao chamado de Jesus. E vou te dizer, é impossível alguém atender o chamado de Jesus e não ter resultados. Eu vou repetir mais uma vez. É impossível alguém atender o chamado de Jesus e não ver os resultados, não tomar a posse dos resultados, não sentir os resultados. O que está faltando na sua vida para você obedecer o chamado? Eu vou obedecer, Senhor. É claro que existe uma coisa muito lógica para a época, para Pedro ser movido. Quando ele fala assim, mestre, não é apenas um título, não é apenas uma palavra de respeito, é uma coisa muito óbvia. Naqueles dias, uma pessoa que era mestre, ele tinha passado por um crivo para chegar lá. Abra um parênteses para dizer que tem muita gente que quer colocar um título sobre si e não paga o preço. Quer viver um título, mas não paga o preço. Tem que pagar o preço. Se Jesus está sendo chamado de mestre, é porque ele passou pelo processo até chegar mestre. E só faltava uma coisa, para de fato todos perceberem que Jesus era mestre. Sabe o quê? Discípulos. Naqueles dias, quando um mestre era acompanhado entre 12 a 15 discípulos, não precisava dizer que ele era mestre. As pessoas dizem, esse é mestre, tem 12 discípulos com ele. Ah, Pedro, ele não está percebendo. Mas um desses discípulos era ele que Jesus estava chamando. Pedro não está vendo, está chamando Jesus de mestre, e Jesus está dizendo, daqui a pouco eu vou estar andando com 12, e você vai ser um deles. Eu estou te chamando. Aleluias. Aleluias. O que Pedro vai fazer? Obedecer. Meus amados, nós obedecemos além das circunstâncias. O que nos leva a obedecer é a palavra. É olhar para o Senhor e reconhecer nele alguém que a gente vai obedecer. É olhar para Jesus e dizer, eu vou obedecer, porque o Senhor está acima de mim. Veja bem, Pedro está atendendo o chamado. Ele não está percebendo, mas à medida que ele está pegando a sua rede, colocando no barco de volta, indo para o mar novamente, ele está atendendo o chamado de Jesus. Ele está sendo treinado por Jesus para viver um chamado.
Ei, nós estamos vivendo esse tempo, estamos sendo treinados por Jesus, estamos colocando a nossa rede, estamos indo de volta para o barco, passando por cima das dificuldades, das lutas, aceitando desafios, porque estamos sendo treinados para sermos usados pelo Senhor. Vem aí um tempo onde a igreja vai precisar dizer se de fato ela é chamada ou não. E aí, vai obedecer ou não? Terceiro processo. Repita comigo. Se rendendo ao chamado. Olha o processo. Entendendo o chamado, atendendo o chamado e se rendendo ao chamado. Repita aí. O que nos leva a nos render ao chamado é o poder de Jesus. Eita, glória a Deus. Aleluia. O texto diz que Pedro volta ao mar. Ele lança a rede e apanharam uma grande quantidade de peixe. Versículo 6. Romperam-se as redes. Fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram, encheram. Agora, olha o detalhe do versículo 8. Olha o detalhe do versículo 8. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Diga amém. Só para eu saber se você realmente está acompanhando. Vendo isto o quê? Ó, pastor, grande quantidade de peixe, rede se rompendo, barco quase indo a pique. Mas isso tem um nome. Tudo isso que está escrito aqui, rede se rompendo, grande quantidade de peixe, tendo que chamar o outro companheiro para ajudar, barco quase indo a pique, isso tem um nome. Manifestação do poder de Jesus. É poder de Jesus, é poder de Jesus, é poder de Jesus. Então Pedro, vendo o poder de Jesus, sentindo o poder de Jesus, o que ele faz? Ele se rende. Ele se rende. Senhor, eu sou pecador demais para estar diante de Ti. Aqui está a prova de que Jesus sabia muito mais de peixe, de pescaria do que Pedro. Gente, Pedro era sócio de indústria de pescaria. Não era qualquer pescador, não. Era sócio de uma indústria de pesca. Sabia tudo de pesca. Mas quem manifesta poder naquela manhã não é um pescador. Era aquele que criou o peixe. Quem manifesta o poder naquela manhã não é alguém que entendia do melhor momento para pescar, se lua cheia, lua nova, de noite, de dia, não. Quem estava manifestando o poder naquela manhã era alguém que criou o mar, o sol, a lua, as estrelas. Aleluias. A gente pode especular como é que esses peixes apareceram. Se Jesus criou, porque Ele é Deus que podia criar. Se era um cardume que estava escondido. Você pode crer no que você quiser. Mas uma coisa a gente vai crer. Que Jesus manifestou o seu poder naquela manhã. Enchendo a rede daqueles pescadores. E fazendo a rede romper. Uma coisa a gente vai crer. Que quando Jesus manifesta o seu poder na vida daquele que Ele está chamando, é para dizer, o que você viveu hoje, o que você viveu agora, eu tenho muito mais para você experimentar. Aleluia. Eu vou te perguntar uma coisa, você já experimentou a manifestação do poder de Jesus na tua vida?
Chamado e poder são duas coisas que estão intimamente ligadas. Vou repetir. Chamado e poder, não nosso, evidentemente, tá? Não nosso. Poder de Deus, poder de Jesus, poder do Espírito. Chamado e poder são duas coisas que estão intimamente ligadas. Então, quando nós atendemos o chamado, atendemos ao chamado de Deus, experimentamos, todos os dias a gente faz o quê? Se rende, Senhor, eu sou pecador demais. Eu sou pecador demais. Diante de ti eu não sou nada. Aí Jesus diz o quê? O nosso coração, a nossa mente. Você experimentou? Tem mais para você experimentar. Eu estou usando você. E vou usar você com poder e autoridade. Com poder e autoridade. O que você experimentou, tem mais. O poder de Jesus nos tira do fracasso. O poder de Jesus nos leva ao profundo. O poder de Jesus nos faz romper as nossas limitações. O poder de Jesus nos faz unidos em torno de um propósito. Eu vou repetir porque é isso que está acontecendo. Jesus está projetando algo que eles iriam experimentar em uma grandeza, uma coisa exponencial que sequer eles poderiam imaginar. O poder de Jesus os tiraria do fracasso. Era uma manhã de fracasso. Jesus estava tirando o fracasso. O poder de Jesus os estava levando ao profundo. Eles estavam indo ao profundo das águas de um mar de 12 quilômetros de extensão. Mas o poder de Jesus levaria esses homens a experimentar o profundo do poder do Espírito. O poder de Jesus os levaria agora a perceber, a entender o que significa romper limitações, porque eles experimentaram redes se rompendo, mas o poder de Jesus os levaria a ver, a perceber, a sentir que o poder dele iria fazer com que eles rompessem limites. Rompessem limites. O poder de Jesus os levou unidos em torno de um propósito. De repente eles chamaram um companheiro de cá, todos se uniram em torno de um propósito. Eles não sabiam, mas Jesus estava ensinando que daqui a pouco todos eles estariam unidos em torno de um só propósito. Em último lugar, diga comigo, vivendo o chamado. Vamos lá? Entendendo o chamado, atendendo o chamado, se rendendo o chamado e vivendo o chamado. De novo. Entendendo o chamado, atendendo o chamado, se rendendo o chamado e vivendo o chamado. Diga comigo, o que nos leva? Diga forte, igreja, o que nos leva? Viver o chamado de Jesus é a renúncia e a entrega. Eita glória! Eita glória! Versículo 10. 9, 10 e 11. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de João, Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram sócios. Disse Jesus: não temas, de agora adiante, vocês serão pescadores de homens, de gente. Quando é que nós vamos aprender que somos chamados para pessoas, para gente? O nosso chamado gira em torno de pessoas, gira em torno de homens, de gente. Eu fui chamado para tocar, eu fui chamado para cantar, mas o seu tocar e o seu cantar gira em torno, eu tenho como propósito pessoa, gente, edificar a igreja. Eu fui chamado para administrar.
Eu vou lidar com números. Mas o seu lidar com números, o seu lidar com administração, é para trazer controle, equilíbrio, para abençoar gente. Todo chamado nosso gira em torno de gente, de pessoas. Por isso, meu irmão, que Deus chama todos. Todos serão evangelistas? Não, mas todos vão evangelizar. Cooperar para evangelizar. Não sei se você percebeu uma coisa que está aqui no texto, no início dele. Jesus está ensinando uma multidão. E os pescadores estão fora do ensino. Nem tanto. Sabe aquela frase? Matar 2 coelhos com uma cajadada só? É o que Jesus faz. Ele está ensinando. Teoricamente, a gente lê o texto e acha que os discípulos não estão ouvindo o que Jesus está falando. Ou não estão aprendendo nada. De jeito nenhum. Eles estão aprendendo de outro jeito, mas estão aprendendo. O que isso significa? No processo da pesca que Jesus vai chamá-los, ele vai ensinar. No mar que eles vão, o peixe que eles pegam, a rede que se rompe, tudo isso é ensinamento. A Bíblia não diz o que Jesus estava ensinando à multidão. Não diz. Só diz que ele está ensinando do barco de Pedro. Mas tudo que eles estão fazendo agora, eles estão aprendendo, é ensinamento de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Sabe qual é a maior lição que Jesus está ensinando para esses pescadores? Essa é a lição, ó. No mar da vida, não falta peixe para ser pescado pelas redes da palavra do Evangelho. Eu vou repetir. Essa é a lição que eles estão aprendendo, desde o momento em que Pedro resolve colocar sua rede de volta no barco, voltar para o mar, pescar, chamar os companheiros, porque tem tanto peixe que o barco vai a pique. Essa é a lição que Jesus está ensinando. Qual lição? No mar da vida não falta peixe para ser pescado pelas redes da palavra do Evangelho. Tudo que acontece nessa manhã se torna uma lição para tudo que eles iriam viver na sua vida, na trajetória deles. Aí você vai perguntar, mas o que isso tem a ver com renúncia e com a entrega? Simples. Eles entenderam por meio daquela pesca que jamais eles viram, que jamais eles viveram. Eles entenderam através daquela pesca que aquilo que Jesus tinha para fazer era muito mais excelente, muito mais além do que eles pensaram naquele momento. De agora em diante não é peixe que você vai pegar, matar e comer. De agora em diante você vai pegar homem morto, um delito, pecado e dar vida. É muito diferente. Eu vou repetir. De agora em diante você vai pegar peixe vivo para matar. De agora em diante você vai pegar homem morto, delito e pecado para ter vida. Olha que coisa linda, gente. O que o pescador faz? Ele pega um peixe morto, vivo, para matar. Porque ninguém come peixe vivo, né? Come cru, mas não come vivo. O que Jesus está dizendo? De agora em diante, vocês vão pegar homens mortos no delito e pecado para terem vida. Aí o que Pedro faz? Esses homens fazem? Renunciam tudo. Entregam tudo. Porque Jesus estava chamando para pescar homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que diz respeito a Deus, ao reino dele, começa por uma entrega e por uma renúncia.
Se você quiser experimentar Deus, se vocês quiserem experimentar o reino de Deus, se vocês quiserem experimentar aquilo que está ligado aos céus, começa por uma entrega e por uma renúncia. Se você não viver entrega e renúncia, você não vai experimentar Deus, você não vai experimentar o reino de Deus e você não vai experimentar aquilo que vem do céu. Se você quiser experimentar Deus, se você quiser experimentar o reino de Deus, se você quiser experimentar os poderes do reino celestial, as grandezas do reino celestial, você tem que viver renúncia e entrega. Porque tudo na nossa vida que diz respeito a Deus e o reino dele, começou por uma renúncia e por uma entrega. Quer a prova? Quer a prova? Você não era crente, você não era salvo. Aí você ouviu o quê? A palavra. E você creu no evangelho. Depois que você ouviu a palavra e você creu, o que você fez? Renunciou. De novo, você não era crente, você não era salvo. Aí você ouviu o evangelho. Depois que você viu o evangelho, você creu. Você passou a crer em Jesus Cristo. Então depois que você ouviu e creu, você se entregou. Então quando você se entregou, o Espírito Santo entrou dentro de você. Pronto, você está salvo, com o seu nome escrito no livro da vida no céu. Termina aí, gente. Termina aí. É assim, a vida nossa é essa. Diga comigo, salvação. Diga forte, salvação. Não é o fim, é o começo. Salvação não é o fim, é o começo. Isso quer dizer que todos os dias você vai viver renúncia e entrega, renúncia, entrega, entrega e renúncia, entrega e renúncia. Todos os dias. Todos os dias. Não adianta. Se você quiser viver o chamado, entrega, renúncia, entrega, renúncia. O que o texto vai dizer? Que eles arrastaram seus barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. E eu pergunto, o que você está disposto a deixar hoje? O que você está disposto a renunciar hoje? Está pensando que aquele barco, que aquela rede era apenas um barco, uma rede que valia um dinheiro? Não sei quanto que vale um barco, não sei quanto que vale uma rede. Quanto que vale um barco, uma rede, Barbaz? É caro, né? Mais de 200 mil? Um barco, mais de 200 mil. 200 mil um barco. Abrir mão de 200 mil reais. Mas não era apenas abrir mão de 200 mil reais naquele momento. Era abrir mão do ganha-pão diário, irmão. Cada um tem a sua experiência de renúncia e chamado, no chamado, de entrega. Cada um tem a sua experiência, mas é impossível você viver o chamado se você não renunciar a alguma coisa, se você não entregar alguma coisa, é impossível. A grande questão, se você quer realmente viver um chamado. Deixa eu concluir. Quem chama é Jesus, quem capacita é Ele, quem investe é Ele, quem cria cenários é Ele. E o galardão é nosso. Vou repetir. Quem chama é Ele, Jesus. Quem capacita é Ele. Quem investe é Ele. Quem cria cenários para sermos usados é Ele. E por fim, na glória dEle, na glória dEle, na glória dEle, não é nessa terra, o galardão será nosso. Eu posso repetir mais uma vez? Não sou acostumado a fazer isso, mas eu vou repetir só para a gente entender melhor isso aqui. Quem chama é Jesus, quem capacita é Jesus, quem investe é Jesus, quem cria cenário para sermos usados é Jesus. Por fim, na glória dEle, nós vamos receber o nosso galardão. Pergunta.
Qual a razão de recebermos galardão? Ou galardões? Responda se você quiser. Quantos querem galardões no céu? Levanta a mão. Bem alto. Sem medo. Pode abaixar sua mão. Agora eu não sei se você vai ficar feliz com a minha resposta. Por que você precisa fazer para ter galardão? Minha não, da palavra. Se você quiser galardão, só tem um jeito, não tem outro. E Jesus responde nesse texto. Quer galardão no céu? Só tem uma forma. Desfrutar do único galardão da terra. Eu vou repetir. Quer galardões no céu? Só tem um jeito. Desfrutar do único galardão na terra. Único, não tem mais do que um. Você sabe que galardão é prêmio, né? Galardão é prêmio. Eu pedi para você levantar a mão se você quer prêmio no céu. Agora, se você quiser prêmio no céu, isso é sério, você tem que tomar posse do único prêmio na terra. E agora eu vou dizer para você qual é o nosso prêmio. Eu não, Jesus. Doravante, vocês serão pescadores de homens. Você quer galardão mesmo, irmão? Você quer galardões no céu? Só tem um galardão na terra. Gente, pessoa. Não adianta. Se você quiser galardão no céu, você tem que se envolver com pessoas. Vou repetir. Se você quiser galardão no céu, você tem que se envolver com gente na terra. Você tem que cuidar de gente. Você tem que orar por gente. Você tem que abençoar gente. Você tem que amar gente. Você tem que evangelizar gente. Você tem que discipular gente. Você tem que ir no hospital visitar gente. Ah, Senhor, eu na terra eu orei muito, eu ensinei muito, eu toquei muito, eu cantei muito. Cuidou de gente? Não. Então apartai-vos de mim que eu não te conheço. Eu pedi para você levantar a mão, você levantou se você quis. Estou caminhando para o final. Você está sendo chamado para a maior pescaria da história. Vou repetir. Você está sendo chamado para a maior pescaria da história. E quando eu falo maior, eu não estou me referindo à quantidade. Por que esse momento é a maior pescaria da história? Porque o momento que a gente vive, pós-modernidade, é desafiador. Evangelizar, ganhar alma, discipular, cuidar de pessoas, nesse tempo, é desafiador. Por que é desafiador? As pessoas hoje estão cheias de vícios, de feridas emocionais, cada vez mais críticas, cada vez mais céticas, cada vez mais mundanas, cada vez mais orgulhosas, soberbas, cada vez mais mergulhada na iniquidade, sem amor, sem afeição. Vou repetir. Você está sendo chamado para a maior pescaria da história. Não posso entrar no detalhe agora, porque vai me exigir muito tempo. Sabe a estátua de Nabucodonosor? Estátua de Nabucodonosor, amém? Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de barro. A estátua de Nabucodonosor nada mais é do que os impérios da terra. Babilônico, grego, medo-persa, grego e romano. Só que não é apenas os impérios que existiram na terra. E ainda tem gente que não acredita na Bíblia, né? A estátua de Nabucodonosor também quer dizer sistema e comportamento humano. Vou dar um exemplo só para a gente não ficar muito tempo. Um exemplo. Qual a característica do Império Romano? Violência.
Frieza e violência. Frieza e violência. Isso te diz alguma coisa? É para esse tempo que você está sendo chamado, irmão. O desafio é muito grande. E aqui eu termino. Entendendo a gravidade do momento. Você está sendo chamado. Lembre-se. Quem chama é Jesus. O mesmo que atendeu o chamado do Pai. O mesmo que está chamando você e eu nessa noite, que é Jesus, é o mesmo que atendeu o chamado do Pai. Porque apenas um homem poderia morrer no lugar dos homens. E esse homem foi Jesus, que se fez carne, habitou entre nós, se humilhou, para depois ser exaltado. Jesus atendeu o chamado de Deus, e por isso que você está aqui. Se Jesus, se Jesus não tivesse atendido o chamado do Pai, nós não estaríamos aqui. Estaríamos condenados a perecer para sempre no inferno. Jesus atendeu o chamado do Pai, por isso que você está aqui cantando como você cantou aqui hoje. Que ruge o leão. Senão você não estaria aqui cantando assim, irmão. Você só está aqui porque Jesus atendeu o chamado do Pai. E a pergunta que eu faço a você é: você não vai atender o chamado dele? Você não vai atender o chamado dele. Eu só entendo uma coisa: se você não quiser atender o chamado de Jesus, não tem amor no seu coração. Não tem misericórdia no seu coração. Mas eu consigo compreender a realidade desse tempo que Jesus disse na sua palavra: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Porque a iniquidade é como uma raiz. Ela entra e ninguém vê. Eu sou doido para poder tirar algumas coisas dessas árvores aqui da frente. Não tirar as árvores. Abrindo parênteses, um dia eu falei assim com Rita, daqui a pouco o galho dessa árvore vai chegar no templo. Daqui a pouco, já está aqui já. Ó. Mas entra nas raízes dessa árvore e você vai ver para onde que ela está indo. A iniquidade é como uma raiz, ela entra na sociedade e ninguém vê. Só que ela produz uma árvore que não é fruto bom, é maldade, é pecado. E isso atinge a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo se tornou fria, omissa, sem amor, sem afeição. Jesus está te chamando. Hoje o Senhor está te chamando. Você está sendo chamado. Você está sendo chamado. Pastor, eu preciso fazer seminário, teologia? Não. Você precisa obedecer Jesus. Eu preciso fazer 3 anos de faculdade, mestrado? Não. Você precisa estudar, meditar na palavra, orar, buscar o Senhor e ser cheio do Espírito Santo. É isso que você precisa. Pastor, eu preciso fazer um curso de batalha espiritual. Se puder, faça. Mas tudo que você precisa é se alistar para uma guerra e se entregar a Jesus. Você está sendo chamado. Repito, você está sendo chamado. Para quê? Ou melhor, vamos mudar o pronome. Para quem? Não é para quê. Não é para o quê, é para quem. Para quem? Para a gente. Não importa. Para o Senhor não importa. Se você vai ser um pastor, se você vai ser um diácono, se você vai ser um professor de escola bíblica.
O que importa é você amar a gente, cuidar de gente, abençoar a gente, pregar evangelho para a gente, discipular a gente, abraçar a gente, chorar com gente, comer pão, tomar café com as pessoas, com gente, dar conselho, abraçar, investir seu tempo. Você está sendo chamado. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Vou pedir o louvor para estar aqui, por favor. A partir de agora,